Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícia do Fogão. Temos muita coisa para falar sobre Botafogo e Peñarol. Peñarol e Botafogo jogam lá em Montevidéu, infelizmente, graças a esse clima de ódio e de destempero do presidente do Peñarol, do ministro do Uruguai, etc., da polícia, querendo dar um migué e não querer se garantir aí a segurança do botafoguense no estádio, né? Infelizmente o jogo é lá. Poderia ser em outro lugar no mundo, porque lá já vi que não dá para brasileiro ir pro Uruguai mais para ver jogo de futebol, porque vai ser esse clima de merda sempre. Bom, mas é isso, é lá o jogo, vamos ganhar. Tenho plenas convicções de que vamos ganhar. Vou até fazer aqui, ó, minha fezinha daqui a pouco, lançar um dinheiro no fogão que vai guardar golzinho sacola do Peñarol lá, para deixar os caras mais putos ainda, com o time em reserva mesmo, que vai, que é muito melhor que o time deles. Mas vamos partir pro conteúdo, tá? Sem mais delongas, temos aqui Globo Esporte, temos muito conteúdo pra vocês aqui, vários programas. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Para uns, a espera foi curta. Para outros, foi longa. Momentos assim sempre pareciam adiados indefinidamente para os alvinegros. Eu nasci em 1995. Eu nunca vivi isso. Eu não sei te descrever. É uma emoção única. É maravilhoso. Então é tempo de Botafogo. Onde você olhar, nós vamos estar lá. Essa frase se tornou um lema. Estava nos broches distribuídos a todos que trabalharam no mosaico do último jogo em casa nessa Libertadores. Uma noite de tanta alegria que valeu por 5. Depois dos 5 filhos, é Botafogo. E mesmo quem já viveu muito, precisa controlar as emoções que transbordam. Nós estávamos precisando disso. Então, graças a Deus, o coração está muito bom. Depois de um início tão desanimador na Libertadores, quando até a vaga nas oitavas parecia distante, o caminho foi sendo aberto, um adversário após o outro. Aos que ostentavam um passado recheado de títulos da Libertadores, como São Paulo, Palmeiras e Peñarol, o Botafogo respondeu com um time mais eficiente no presente. E a celebração vale todo o esforço quando compartilhada com desconhecidos na arquibancada ou desfrutada em particular num cantinho. Tá tudo bem. Porque nunca tá solitário quem tem a companhia da estrela. Quem pode impedir os botafoguenses de pedir aos céus que hoje Garrincha, Nilton Santos e Didi abençoem, seja lá que escalação entrar em campo, com titulares? Ou um cauteloso time misto que preserve jogadores importantes pendurados do risco de ficar fora de uma tão sonhada e inédita final? Seja qual for, terá o apoio dos torcedores, que viveram nos últimos dias a ansiedade pelo jogo misturada com a angústia de vir até Montevidéu e ficar fora do estádio. Esse jogo hoje no Centenário vai representar uma vitória do futebol, daqueles que amam o esporte, sem rivalidade, Brasil, Uruguai, que vençam o futebol. Essa geração está a um passo de chegar onde nenhuma outra na história do Botafogo foi. A vantagem é enorme e o retrospecto traz ainda mais confiança. Em 61 jogos na competição, somando todas as participações, o clube nunca perdeu por mais de 4 gols de diferença. Depois de tantos anos dolorosos, pode até ser difícil mesmo acreditar, mas os tempos mudaram, alvinegros. Agora relaxarmos dessa tensão toda e curtir aí essa classificação tão desejada, tão sonhada. Já esteve nos pés de Jairzinho e agora com essa nova geração de Celefogo, Luiz Henrique e companhia. É tempo de Botafogo. Muito
Muito boa tarde, gente boa! Começando um Globo Esporte muito especial, afinal de contas o dia é especial. É dia de jogo de volta de semifinal de Conmebol Libertadores. Lembra, né? Botafogo sacudiu o Peñarol 5-0 no jogo de ida. Hoje tem o jogo de volta que vai ser aqui no Estádio Centenário de Montevidéu, onde está o Globo Esporte. Onde vai acontecer o jogo hoje? O jogo seria no estádio do Peñarol, mas aí por conta de toda a confusão que houve com a torcida do Peñarol no Recreio dos Bandeirantes, que você acompanhou com a gente aqui, Peñarol não queria garantir a segurança dos torcedores do Botafogo lá e o governo do Uruguai também não. Houve uma reunião de emergência ontem à tarde com a Conmebol, inclusive, para entrar num senso comum, num bom senso. E aí escolheram essa solução aqui, jogar no Centenário, que é um estádio maior, com acesso mais fácil dos torcedores, e aí o governo do Uruguai e o Peñarol garantiram assim a segurança do torcedor do Botafogo. Não vai ter torcida única, as duas torcidas vão estar aqui para esse jogo de volta. A vantagem do Botafogo, que é excelente, como eu disse, venceu o primeiro jogo por 5-0. Hoje tem que ter cabeça fria, tranquilidade, jogar a bola dele, não entrar em provocação para fazer valer essa vantagem. Vou fazer o seguinte, vou lá pro hotel onde está hospedado o Botafogo, saber do Rafael Sibila como é que tá o clima por aí, Sibila. Tem tensão no ar ou tá tudo tranquilo? Fala, Escobar, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo. Por enquanto, o clima tranquilo, alguns botafoguenses que passam por aqui perguntando sobre a situação, de como chegar ao estádio. De vez em quando passa o torcedor do Peñarol e grita, vamos Peñarol, mas por enquanto tudo tranquilo. O Botafogo que chegou ontem por volta das 7h30 da noite aqui, teve aquele bandeiraço também, aquele pessoal no aeroporto alentando os torcedores do Botafogo. O Botafogo fez toda a preparação lá no Rio de Janeiro, nenhum treino aqui em Montevidéu, já chegou às 7h30 da noite de ontem, teve aquela queima de fogos de madrugada, algo que acontece sempre na Libertadores, para tentar atrapalhar o sono do Botafogo, que tem essa ampla vantagem sobre o Peñarol, 5 gols de vantagem, pode perder até por 4 gols de diferença, que estará na final. Por conta disso, o técnico Arthur Jorge deve fazer uma mudança, algumas mudanças no time titular, porque o Botafogo tem 5 jogadores que estão pendurados, o goleiro John, o zagueiro Alex Barbosa, o Gregory, o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Por isso a gente vai ver um campinho do Botafogo com a provável escalação com novos nomes, como o Gatito no gol, Vitinho, Bastos, Adrielson e Cuiabano. No meio de campo, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Oscar Romero, Savarino e Thiago Almada. E o Tiquinho Soares no ataque. Esse é o provável Botafogo para encarar o Peñarol, que deve repetir o time. Aqui no Uruguai, o clima da imprensa é de que o Peñarol possa pelo menos se despedir da Libertadores com uma vitória, entendendo que a missão é quase impossível. Escobar. É quase impossível, Sibila, eu concordo com você. Roger Flores está comigo aqui, Roger. Professor Roger Flores agora. Professor Roger Flores faria o quê? Escala os pendurados, não tá nem aí. Poupa os pendurados, todos eles. Deixa no banco, não deixa nem no banco. O que é que o professor Roger Flores faria nesse jogo de hoje? Bom, sendo direto à sua pergunta, obviamente os pendurados fora e colocaria um ou outro para jogar dos titulares, aqueles que se sentem mais confortáveis para participar de um jogo tão importante, mas que vai ultrapassar essa questão só da bola rolando aqui dentro, né? Só do futebol mesmo jogado. Eu acho que vai ser uma partida muito quente. Eu acho que os uruguaios vão levar esse jogo para uma violência extrema, vão querer dar porrada. Então você tem que ser inteligente para administrar isso, não cair em provocação, como você bem disse na abertura do Globo Esporte. Jogador que não entra pendurado, mas pode receber um cartão vermelho. Então, se for para dividir, divide firme, divide com o pé duro para não se machucar. E tá muito ligado nessas questões de uma entrada desleal. Entender essa atmosfera do jogo para o Botafogo não perder ninguém para a final. O Botafogo tá classificado, Escobar. É quase impossível. Tanto que o Sibila acabou de dizer, né? Eles querem sair daqui de forma digna com uma vitória, mas não vai fazer 5 gols de diferença. Então é ser muito inteligente para sair daqui com todo mundo inteiro. O Botafogo tem que pensar na final. Isso aí, para sair inteirão daqui, para encarar o Galo, que já está na final. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que foi. Vamos falar de Mundial, o grande, o super Mundial de Clubes que vai rolar. A primeira edição, inclusive, né? Vai ter 32 times. Vai ser disputado agora em cada 4 anos, como acontece com a Copa do Mundo de Seleções. Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão garantidos nesse torneio. E muito provavelmente o Botafogo vai brigar aí por mais uma vaga contra o Atlético Mineiro, inclusive, né? Mas em 18 de dezembro desse ano vai ter Clube Campeão do Mundo. Vai ser em Doha, no Catar. O Rafael Sibila, para a gente saber como é que vai ser a programação do Botafogo até a hora do jogo. É contigo, Sibila.
Escobar, nesse momento os jogadores estão almoçando aqui no hotel, eles que ficam durante todo o dia aqui no hotel. Às 6 horas está programada a janta e 7h10, então, a delegação do Botafogo deixa o hotel rumo ao estádio Centenário. O Centenário fica muito mais próximo do que o estádio Campeão del Siglo, que fica na parte mais afastada aqui de Montevidéu. Essa foi uma das razões também para o Ministério do Interior querer a troca de estádio, não querer a presença de torcedores do Botafogo lá no Campeão del Siglo, porque se entende que é mais fácil garantir a segurança dos torcedores do Botafogo no Centenário, um estádio mais central com mais vias de acesso. Apesar disso, a Embaixada Brasileira aqui em Montevidéu emitiu um comunicado com orientações aos torcedores do Botafogo para que eles não cheguem ao estádio sozinhos, que não estejam vestindo a camiseta do Botafogo aqui pelas ruas de Montevidéu. Há um ponto de encontro no Parque Rodó, que fica a 2 quilômetros do Centenário. Ônibus sairão do Parque Rodó com a escolta da polícia para levar os torcedores do Botafogo. Essa é a recomendação. E também vale lembrar que os torcedores do Botafogo vão deixar o Centenário só após a torcida do Peñarol ter saído do estádio. Escobar. Valeu, Sibila. Tá tudo dito, que tudo ocorra na mais absoluta paz. Roger Flores, de novo comigo aqui. Se a gente perguntar para alguém do Botafogo, vem cá, mas e a final com o Galo? Então eles vão dizer, não estamos pensando nisso. Mas nós podemos pensar. O que você espera, cara, dessa grande final? Um grande jogo. O Galo administrou muito bem. É um cenário muito parecido que vai acontecer hoje aqui, o do Galo ontem em Buenos Aires, né? Administrou muito bem, jogou bem e saiu classificado. Hoje o Botafogo, pra mim, já tá classificado, vai encontrar o Galo no dia 30. Jogaço, grandes craques, times experientes e uma final alvinegra, né? E a gente espera isso, Hulk de um lado, Almada, Savarino, Igor Jesus, Paulinho, Luiz Henrique Atlético. aqui, Paulinho lá, aí você tem Arana, você tem recheado de craques. Eu só penso num jogaço porque essas duas equipes investiram, tem dois grandes treinadores, se apresentaram durante a temporada muito bem e chegam à grande final muito merecidamente. E a final vai ser daqui a pouco, 30 de novembro, eles vão chegar como estão agora. O momento é esse e as duas vão chegar num momento muito legal. O Botafogo ele já tá na final da Libertadores. Não tem como, gente, perder de 5. Não tem como perder de 5 pro fraco time do Peñarol. Né? Não tem como, o Botafogo provou o papelão que fez o Flamengo. Como eu disse aqui pro meu amigo Marcos André, ele não quis me escutar. Eu falei pra ele que o Botafogo ia provar o quão fraco era o time do Peñarol. Ele ficou com o argumento, pentacampeão, 5 vezes campeão, esse time horroroso. Agora, temos aí, velho Vamp, agora um clima hostil lá no Uruguai. É um clima hostil, acredite se quiser. Eu tô vendo aqui, eu tinha lido, né, que a nossa produção me mandou, um comunicado que a torcida do Botafogo mandou para quem tá lá no Uruguai. Chega a ser absurdo o que tá acontecendo. Acredite se quiser, nessa terça-feira, o movimento Ninguém Ama Como a Gente, coletivo responsável pela festa da torcida do Botafogo, divulgou uma cartilha com orientações importantes para os brasileiros que estão no Uruguai para essa partida. Olha isso, orientações. Evite circular com a camisa do Botafogo nas ruas. Evite andar em grupos grandes em áreas públicas. Evite entoar cantos do Botafogo. Esse aí tudo bem. Esse é aceitável. Agora, evitar andar com a camisa já é ridículo, mas tudo bem. Isso a gente vive aqui no Brasil também. Evite andar em grupos grandes, em áreas públicas. Ou seja, se você está com seus amigos, se separem. Vai cada grupinho para um lado, para não parecer que vocês estão lá para o jogo do Botafogo. E aí aqui, que é brincadeira. Em locais movimentados, prefira não falar português em público. Ou seja, tudo indica pelos relatos que a gente está tendo, pelas denúncias que a gente está tendo de brasileiros que estão lá, que os caras escutam você falando português, você já é hostilizado, estão tendo muitos insultos racistas, estão tendo até ameaças de morte. Olha a que ponto nós chegamos na Libertadores. E aí que tem a gente que não acha isso bonito. Libertadores, vale tudo é um escambau. Que aí já é crime, aí é algo criminoso desses bandidos que estão fingindo no Uruguai que foram vítimas aqui no Brasil. Porque tem isso. Lá no Uruguai, a imprensa uruguaia também divulga isso, acreditando nesse bando de bandido. Eles dizem que eles foram vítimas de uma emboscada de torcidas organizadas do Botafogo com a polícia militar. O que não foi verdade. Agora, é lamentável, o velho Vamp e Bruno Prado, a gente vê essa situação acontecendo e não é só com organizada, é bom a gente deixar isso claro. Porque tem torcida organizada que a gente vai procurar tumulto, vai procurar confusão, mas não. São famílias de botafoguenses que estão vivendo um momento histórico, gente. Nenhum botafoguense, há 3 anos,
imaginava estar vivendo isso. Disputar uma final de Libertadores, final única, líder do Campeonato Brasileiro. Aí agora que os caras conquistam um momento foda para a história do clube, eles não podem falar português, eles não podem andar em grupo, chega a ser inacreditável. É muito difícil, né? Tipo assim, parece que pro Uruguai, que você falou, parece que lá no Uruguai, Montevidéu, foi transferido que eles que foram agredidos aqui no Brasil, né? E aí se tornou esse clima hostil, mudando até aonde ia ser a partida do jogo para o estádio maior, né? Eu vi, acompanhando aí os noticiários, essa regra não fala português. E diz que não é só a torcida que tá, parece que é o país todo ali, né? A capital, não é só a torcida do Peñarol. Tá achando que parece que lá reverteram tudo, né? Foi aqui, os brasileiros pegaram, começaram a confusão e tudo. Mas tem gente que já tinha passagem comprada e hospedagem e ingresso. E vai, né? Se fosse o caso assim de eu ter que comprar, um exemplo, e não tivesse comprado, eu guardava meu dinheiro para ir comprar para ir na final. Mas teve gente que comprou antes. E vão ao jogo, a Conmebol interferiu, né? Senão ia ficar feio pela regra. Mas eu espero que não aconteça nada demais. Eu fico mais preocupado tanta parte de fora do campo como dentro do campo. Dentro do campo, o treinador do Botafogo tem que ver quem não tá pendurado e que não pode tomar cartão para jogar a final. É 5-0 sem tomar nenhum. Você pode até ganhar o jogo, mas dar 5 sem tomar nenhum com a equipe que o Botafogo tem é muito difícil. E como será hoje em Montevidéu? Porque se aqui a gente contou uma história que foi claramente de torcedores uruguaios, pra gente aqui, com as imagens que tivemos acesso, de torcedores uruguaios fazendo a maior arruaça, cometendo todo tipo de crimes na Praia do Recreio, no Rio de Janeiro, e por causa disso, centenas deles foram detidos e proibidos de ver o jogo. No Uruguai, a história que se conta é que eles teriam sofrido uma emboscada, covarde, que agrediram mulheres, crianças e que reagiram. Isso transforma o jogo de hoje, dá um ar de revanchismo e traz muita preocupação para a partida de hoje em Montevidéu, e é para lá que a gente vai agora. Só não falam no Uruguai que em 2019 eles mataram um torcedor inocente na Praia do Leme. Isso eles não falam no Uruguai, antes de um jogo entre Peñarol e Flamengo, na primeira fase. Houve uma briga também generalizada e eles mataram um torcedor inocente, um turista que veio para assistir ao jogo, torcedor do Flamengo, morador do Espírito Santo. E eles mataram a paulada o torcedor do Flamengo. Isso não se conta no Uruguai, né? Tá tudo bem. A narrativa deles é a de que foram atacados. Bacana. E é por isso que eles não ficam mais na Zona Sul, inclusive, que eles foram deslocados... Mais isolados na Zona Leste da cidade. Eu tenho convicção, assim, posso ser uma visão muito doce, mas eu tenho convicção de que a minoria dos torcedores brasileiros é violenta e a minoria dos uruguaios. Os uruguaios que foram ao estádio fizeram uma festa linda, cara. Linda, porque o time tomou de 5, eles ficaram lá para apoiar o time. E é uma pena que o futebol seja praça de guerra. E se há o sentimento fora do Brasil de que a polícia brasileira, inclusive, está maltratando torcedores sul-americanos que para cá vêm, nada impede que a polícia uruguaia tenha hoje um sentimento de revanchismo. Enfim, tomara, eu quero mudar dessa projeção catastrófica e fazer uma projeção para o campo agora. O Maestro jogou Libertadores, quando a Libertadores era um negócio... Se hoje é violento, a Libertadores de quando o Maestro jogou era um negócio obsceno, né? Era uma coisa realmente muito pesada. Maestro, hoje é um jogo em que o Peñarol, cara, tem que ganhar de 5-0, né? Dificilmente isso vai acontecer. É quase impossível de acontecer na história do futebol. A gente tem um Peñarol que quer jogar pela honra, que quer jogar para sua torcida, que sabe tudo o que aconteceu. O presidente do clube não para de falar sobre o que aconteceu aqui no Brasil, que é a liberdade daqueles torcedores que estavam na zona oeste do Rio de Janeiro, depredando barraquinhas de praia, saqueando o comércio. Ele está exigindo a liberdade dos uruguaios. Então, que tipo de cuidado você acha que o Botafogo tem que tomar hoje em campo? Porque para o Peñarol é o último jogo deles na Libertadores. O Botafogo ainda tem uma final para disputar. Qual o tipo de cuidado que você acha que o time do Botafogo tem que tomar hoje em campo? Eu só queria te dizer, André, na época que eu disputei Libertadores, não foram poucas naquele período, nunca tinha um ambiente tão hostil como está acontecendo pelos acontecimentos que aconteceram no Rio, né? Sempre teve a rivalidade, sempre teve... Por exemplo, o estádio do Estudiantes de La Plata, que o Rafael conhece bem, o antigo, você saía do vestiário para ir para o campo, você praticamente passava no meio de torcedores sociais ali. Mas nunca teve uma coisa assim que ultrapassasse o limite, vamos dizer, esportivo, né?
o que está acontecendo em Montevidéu tem um reflexo muito mais que vai além do esportivo. Você já teve embaixada brasileira, você já teve consulado brasileiro, todos eles envolvidos em todos esses problemas, né, que antecederam o jogo de quarta-feira passada. E isso está sendo, eu acho que o pior é exatamente o fato de não estarem passando para os uruguaios o que realmente aconteceu, né? Porque pelo que a gente escuta de pessoas, ainda mais o Rafael que está lá e outros jornalistas que estão lá, é que estão passando uma inverdade, né? Para proteger, de repente, porque o que a gente viu no Recreio, aquilo ali não é torcedor. Dá para a gente ver que não é torcedor. Aquele é um bando de marginal que se juntou, como acontece aqui também, de ir para um lugar para criar, saquear, né? Fazer tudo aquilo que a gente sabe que acontece. Esse é o problema. Eu acho que dentro do campo as coisas não vão chegar a esse ponto, entendeu? Talvez pelo placar, né, que tenha acontecido, e principalmente o Botafogo precisa se preservar e saber que tem um jogo mais importante, né, dentro de uma competição internacional daqui a pouco. Você vai ter jogadores com cartões amarelos, né, que podem, de repente, né, sofrer qualquer sanção dentro do próprio jogo. Precisa ter um jogo muito mais de cabeça mental do que qualquer outra coisa. Exatamente para evitar um dano, né, para possível final. Até que ele vai poupar algum jogador. Vai. Né? Eu acho importante só dizer o seguinte sobre essas imagens. Quando a gente chegou lá, quando o Globocop chegou lá, a confusão já tinha se iniciado, né? Não há, até o momento, no meu entendimento, nenhum relato confiável de como tudo isso começou. E aí são torcedores brasileiros que, depois da confusão estabelecida, foram lá, roubaram o material do ônibus do Peñarol e tocaram fogo no ônibus do Peñarol. Então, assim, brasileiros também foram lá e também fizeram coisa errada e, no meu entendimento, também deveriam ter sido detidos. É como esses uruguaios foram. Mas, voltando ao meu ponto, a gente não sabe, e esse é o Varela, que foi lá ajudar dois amigos como o Eric em tempo real informava aqui pra gente. Não há nenhum relato confiável ainda de como tudo isso começou, né? Você tem suposições de que começou porque uruguaios saquearam uma barraca de praia, brasileiros reagiram. Há relatos de que teriam assediado uma mulher, brasileiros teriam reagido, se iniciado a confusão, de que saquearam um comércio. E os uruguaios alegam, embora não tenha circulado nenhuma imagem sobre isso até o momento, que eles foram emboscados. É a alegação que eles têm, que eles foram emboscados ali e reagiram e começou a confusão. O presidente do Peñarol claramente abraçou essa teoria e vem falando sobre isso o tempo todo. E a gente mostra agora para vocês o presidente do clube uruguaio falando sobre o jogo de hoje. Dá uma olhada. La carta de Conmebol es bien clara. Si ustedes no garantizan el Ministerio y Peñarol que pueden jugar con ambas parcialidades, el partido lo sacamos de Uruguay y se lo jugamos a puerta cerrada. Pero aparte eso conllevaba multas para Peñarol por no asegurar el espectáculo y posibilidades de cierre de cancha en la Copa Libertadores que viene para Peñarol. Quiere decir que no solo que hubiésemos jugado sin nuestro público o en el exterior, sino que además íbamos a ser pasibles de sanciones. Una de las cosas que se habló en esto es que Peñarol, aceptando esto, no generaba para adelante multas, pero tampoco antecedentes de que el día de mañana en un partido de riesgo alto como es este, por todas las cosas que sucedieron en Botafogo, Peñarol va a seguir teniendo el derecho a ejercer de local. El Ministerio lo que explicó de forma bien clara es que los hechos que habían pasado en Botafogo habían sido desmedidos, por eso nuestro enojo con Conmebol y con el resto, que si Botafogo generó allá emboscadas y desmanes y no cuidó la salud del evento deportivo, todavía acá se lo premiara con la salida de Peñarol de su cancha. Pero bueno, el Ministerio lo que nos decía es que en el Estadio Centenario, solo con la tribuna Colombes para esa gente de Botafogo, que calculan que van a ser menos de 700, y con las vías que tienen de entrada en el Estadio Centenario, ahí sí iban a poder dar seguridad para esa gente y que en el campeón del siglo en estas condiciones no estaban para hacerlo. Como eu disse, o país comprou essa ideia de que os torcedores foram emboscados, reagiram, foram vítimas de um ataque e estavam reagindo. Então esse sentimento de os uruguaios terem sido vítimas
e vítimas de uma injustiça é o que me preocupa para o jogo de hoje. E aí decidiram levar para o Centenário, onde entendem haverá mais segurança para a torcida visitante. Só um registro rapidinho, mas a gente critica a Conmebol quando tem que criticar, mas ela foi muito firme nessa decisão de apoiar o Botafogo e apoiar a lisura da competição, que é uma questão de isonomia. Se aqui no Rio o Botafogo jogou com o estádio aberto, com os torcedores do Peñarol, apesar de tudo, foram ao estádio e, como você disse, fizeram uma festa, puderam ver o jogo, não faria o menor sentido você fechar o estádio ou não permitir que o botafoguense que foi até lá assistisse ao jogo. Então a Conmebol foi muito firme, o próprio presidente do Peñarol falou aí, eles iam tirar o jogo daqui do Uruguai ou iam fechar o portão. Então achei que a Conmebol agiu de maneira muito correta, mantendo a lisura do que tem que ser a isonomia de uma competição. E também sofreria alguns processos, né? Imagina se você é torcedor do Botafogo, está em Montevidéu, comprou ingresso, eu processo a Conmebol. Não, é isso que eu ia falar. Eu acho que ela só demorou para ser assim, porque ela leva umas horas para fazer o comunicado e depois ela dá um prazo que é até 10... nacional também, né? Não, então, mas o que eu acho é que ela foi... Então, o que eu acho é que ela deveria ter sido um pouquinho mais rápida, porque ela leva um tempo, aí divulga o comunicado, Peñarol, Uruguai, vocês vão ter que decidir ou isso ou aquilo até 10 da manhã, e chega às 10 da manhã, passa, não sei o quê. Essa decisão foi avisada ontem, 7 da noite, 6 e pouca da noite. Aí eu já acho assim, deu 10 da manhã, ninguém falou nada, deu 11, ninguém falou nada, meio-dia, Conmebol fala assim, olha, gente, é o seguinte, eu acabei decidindo aqui, já que ninguém me falou nada, vai ser no Centenário, vai ser, enfim, qualquer decisão. Porque eu acho que ela levou um tempo para ter essa definição e isso atrapalha a logística que o Maestro estava falando. O máximo que ela pôde para, no mínimo, fazer o que vai acontecer, um estádio cheio, com garantias para a torcida do Botafogo e o espetáculo acontecer como ele tem que acontecer. E se lotar o estádio, eu vou aplaudir a torcida do Peñarol. De novo, como o River ontem, a demonstração de amor ao clube, muito mais do que acreditar. E acho que a questão esportiva, assim, o campeão del siglo, ele é muito mais caldeirão. Eu acho que vai ter mais torcedores do Peñarol no Centenário do que teria no campeão del siglo por uma questão de capacidade. Só que o Centenário ele é mais confortável para o visitante do que o campeão del siglo. Agora, contra o Peñarol, eu acho que independentemente da rivalidade, eu acho que qualquer brasileiro tem que torcer para o Botafogo. É verdade. Porque os caras vêm aqui, na nossa cidade, quebram tudo, roubaram um monte de gente, botaram fogo em moto, um monte de gente, e depois vão ganhar de um brasileiro? Nada disso. E mentiram a narrativa pra lá. Olha aqui. Valendo vaga na final da Libertadores, a gente vai ver o VT. Na volta tem informação sobre a mudança do estádio da partida de hoje. Tem mudança de data também contra o Palmeiras na CBF, no Campeonato Brasileiro. E tem também o Botafogo. Será que ele vem com um time misto, reserva ou titular? Fala, Flávio Vinícius! A hora está chegando. Para aliviar a ansiedade, que tal uma foto ao lado da escultura do Garrincha? A garotada prefere fazer bagunça para extravasar. Alguns garantem que estão tranquilos com a vantagem de 5 gols. Outros mantêm os pés no chão. É o futebol, né? O futebol é inexplicável. Pode estar 10-0, que no próximo jogo a gente não sabe quanto vai ser. E é isso aí. Eu vou ser sincero, eu não estou muito preocupado com essa partida, porque acredito que é meio que impossível com os jogadores que nós temos, qualidade técnica e a qualidade técnica do time do Peñarol, eles reverterem o placar. Porém, minha cabeça já está na Argentina, inclusive já estamos organizando a nossa próxima viagem. Esses botafoguenses vieram dos Estados Unidos só para acompanhar de perto os jogos decisivos. Por causa da violência, desistiram de ir ao Uruguai. Já estava com tudo comprado na viagem, mas depois da notícia que nós recebemos, que a torcida não seria autorizada a entrar no estádio, preferi ficar e assistir a partida aqui na sede do clube. Com clima de já ganhou ou de cautela, todos acreditam em um bom resultado nesta quarta. 2-1 a gente, 2-1 Botafogo. Se ele vier pra cima, vai dar a gente. Se ele retrancar, eles não tem como ele retrancar, porque tá 5-0 a gente. Se ele vier pra cima, não dá pra eles, é a gente. Dá pra ganhar. O treinador não consegue jogar pra trás, não. Ele vai atrás de mais 3 pontos lá dentro. 5 titulares estão pendurados com 2 cartões amarelos e correm o risco de ficar fora da final, caso o Botafogo confirme a classificação. A lista tem o goleiro John, o zagueiro Alexander Barbosa, o volante Gregory e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus.
Seria melhor eles não participarem da partida em Montevidéu? Fica todo mundo no hotel relaxando, assistindo o jogo na TV. Pronto pra final. Não correu risco, né? Risco nenhum. Colocaram o Matheus Martins e o Alan. O John eu deixava no gol e o Barbosa eu botava o Adrielson. Porque Barbosa, ele é brabo demais e não pode perder a final também. Mesmo à distância, a garotada já está pronta para incentivar o Botafogo. Do glorioso, não pode perder, perder pra ninguém, nunca! Tão pequeno já cantando nunca no hino. Não gosto. Põe aqui, ó. Põe aqui minha lavareda. A pergunta que todo mundo tá fazendo. Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde pra você. Você de casa, botafoguense, participa comigo aqui na hashtag SBT Esportio. Assim você pode mandar tua mensagem, ela aparece aqui no nosso rodapé da nossa tela. Tem 5 jogadores que estão pendurados do Botafogo. Isso quer dizer o seguinte, se eles tomam um amarelo no jogo de hoje, eles não podem jogar a final. E são 5 jogadores, assim, vamos dizer, a espinha dorsal aí do Botafogo, né? Do gol, o John, até o ataque Igor Jesus. Você escolheria colocar outros jogadores para iniciar a partida? Inclusive o goleiro John, tiraria o John, colocaria o Gatito. Lembrando que o Gatito já pode, tá? Ele ganhou o vermelho, mas ele já cumpriu suspensão e ele tá à disposição. Só quem tá fora hoje é o Rafael e o Júnior Santos. De resto, todo mundo à disposição. Você faria essas trocas, ô Lucas Pedrosa? Boa tarde, Boa Fernanda, tarde. Veni, galera de casa. Sem dúvida alguma, eu não escalaria ninguém. Não correria risco algum de ter alguém suspenso para a final. O Botafogo já está na final da Libertadores. Não tem a mínima chance do Botafogo perder para o Peñarol hoje de 6-0, ou tomar um 5-0, ou tomar uma derrota de 5 gols de diferença. O Botafogo é um time muito mais qualificado do que o Peñarol. Até o próprio time reserva do Botafogo deve ser melhor do que o Peñarol. Então, sem dúvida alguma, eu colocaria esses 5 jogadores no banco de reservas. O palpite do Big Boys. Botafogo 3, Peñarol 9. Olha aqui, o segundo Fogão Net, Vene Casagrande. O Arthur Jorge mesclou o time mais do que o habitual nos treinamentos, tá? Vamos lembrar aqui, é o John, o Barbosa, o Luiz Henrique, o Igor Jesus e o Gregory. São os 5 jogadores pendurados. Lembrando que pro Gregory tem só o Alan e o Danilo Barbosa. Só. Não, imagina, né? Pro Alexander Barbosa tem o Adrielson. E aí põe o Adrielson pelo lado direito e joga o Bastos ali pro lado esquerdo. Aí tem o Igor Jesus, é só o Tiquinho Soares. Eu acho que nem joga tanto, né? O Tiquinho Soares joga mal, né? Pro Luiz Henrique, aí tem uma penca de opção que muda bastante o estilo do jogo. Eu acho que o Luiz é o que mais muda a forma do Botafogo jogar, porque ele é como se fosse o ponto de luz ali, né? É o brilho, é o diferente. Pode botar o Matheus Martins no outro canto. Pode botar o Romero, que entrou no último jogo e deu assistência. Enfim, tem essas opções aí. E pro gol tem o Gatito no lugar do John. Depois desse seu belo discurso, a pergunta não é nem mais se ele tem que poupar ou não. A pergunta é, ele tem que relacionar os 5 jogadores? Não, por que isso eu tô com falando certeza. isso? Não, calma aí, por que com certeza? Não é com certeza. Porque eu acho que passa uma mensagem forte de já ganhou. Não é mensagem de já ganhou. É porque é um jogo extremamente perigoso. Eu não duvido nada. O time do Peñarol, o elenco do Peñarol, enfim, os seguranças do Peñarol arrumaram uma confusão danada, porque eles são assim, tá? Eu lembro de um jogo do Flamengo, pela Copa Mercosul ainda, quando eles foram eliminados, e o pau cantou. O Palmeiras, 17? Foi 17 aquilo com o Palmeiras? Contra o Peñarol? Não foi lembro. 2017? Big Boys, ele sabe. Enfim. Você não lembra? Foi que o Felipe Melo botou o troço na mão e foi brigar? 2017, não foi? Foi contra o Peñarol. Ou seja, você está me dando mais um argumento. Não deixaram os jogadores saírem. Pois é, você está me dando mais um argumento para eu dizer aqui, esses 5 jogadores não deveriam nem sentar no banco de reservas, porque a chance de ter uma confusão generalizada é enorme e a chance desses jogadores levarem o cartão amarelo também é grande. Então, se eu sou o técnico Arthur Jorge, isso não é um desprezo ao Peñarol. Pelo contrário, é estratégia. Infelizmente, a Conmebol tem esse regulamento. Eu sou totalmente contra isso. Acho que o cartão tinha que zerar. A partir do momento que você zera o cartão, você qualifica a final, você valoriza o produto. Mas diante do regulamento atual, se eu sou o técnico do Botafogo, eu não relaciono nenhum jogador para não correr o risco. Imagina se você perde o Luiz Henrique sentado num banco de reserva para uma final da Copa Libertadores da América. Imagina, é o principal jogador do Botafogo.
Imagina se você perde o John, com todo respeito ao Gatito. Mas hoje o John vive um baita momento. Então não dá para você perder, por exemplo, também o Igor Jesus. Então, se eu sou o técnico do Botafogo, eu nem relaciono. Olha aqui, depois de muita polêmica, a partida entre Botafogo e Peñarol e Botafogo, na verdade, será disputada no estádio Centenário, com a presença das duas torcidas. Por ter uma capacidade maior, a polícia uruguaia terá como isolar melhor a torcida visitante. O Centenário, eu já fui nesse estádio, ele é como se fosse o Maracanã do Uruguai. Tá? Ele acomodou o Peñarol durante muitos anos. E eles fizeram esse novo estádio aí recentemente, né? Esse estádio que eles jogam, Passou por reforma, Campeão del Ciclo. Campeão del Ciclo. Eles fizeram agora esse estádio, então eles jogavam muito aqui no Centenário. Ele é muito parecido com o Maracanã. A estrutura dele, aquela fossa grande, né, pra dividir a torcida e tudo mais, ele passou por uma reforma, algumas coisas foram ajustadas. E o Brownie entrou ontem aqui na ligação, falando que ele visitou agora o Centenário, essa semana agora que ele foi lá visitar o Uruguai, que ele tá lá no Uruguai, e falou que não tinha nem baliza, que o gramado tava horroroso, que a situação do estádio não tava bacana. Mas até o próprio presidente do Peñarol falou, depois do que a gente sofreu com o Botafogo lá no Brasil, acho que ele tava falando dos gols. Sim. Eu não sei, deve ser, porque foi só isso que a gente fez com eles. Depois disso, o menos pior foi aceitar o Centenário, porque o Botafogo não aceitou não ter sua torcida, claro, Lucas Pedrosa. E corretamente, não pode ser uma situação onde aqui os torcedores do Peñarol estiveram no estádio Newton Santos, fizeram uma baderna terrível, não só fora de campo, lá no Recreio, mas no próprio estádio, como você bem disse, um prejuízo enorme de quase 300 mil reais. E os botafoguenses, que já tinham comprado passagem, que já tinham reservado hotel, que teriam a oportunidade de ver, de fato, né, o seu time passar por uma final de Libertadores. Eles não podem usufruir do direito deles, porque isso não é só um direito dos torcedores, é um direito do Botafogo ter o apoio da sua torcida, como o Peñarol teve aqui. Então a mudança de estádio, para mim, talvez tenha sido, de fato, a melhor decisão, e o Botafogo se fez presente, não só com a Conmebol, mas também com o direito que tem de ter seus torcedores lá. Tenho certeza que os botafoguenses que estão lá, sabendo que o resultado está praticamente garantido, na minha visão, totalmente garantido, ainda vão ter a forma de desfrutar desses jogadores. Agora, Vene, tem que entrar na atividade em todos os sentidos, né? Eles vêm para provavelmente fazer um jogo um pouco mais truculento do que o natural. Eu digo nos 11 ali jogando, né? Eu tenho certeza que eles vão fazer isso. Por isso que eu acabei de dizer que esses 5 jogadores pendurados nem deveriam ser relacionados. Qual é a chance deles não tentarem arrumar uma confusão? Olha o clima que foi criado por eles, tá? A verdade é o seguinte, desde quando eles começaram a confusão aqui no Rio de Janeiro, até o momento, se fazendo de vítima, porque assim, eles que causaram isso tudo, o brasileiro não tem culpa de nada. E tem 20 presos ainda. Pois é, então existe um clima muito hostil. E a palavra é essa mesmo, é um clima muito pesado. Tanto é que se você for ver nas redes sociais, os relatos de torcedores alvinegros que foram por Uruguai são relatos pesados. Os caras estão sendo perseguidos na rua. Isso é extremamente perigoso. Então não duvido nada os jogadores dentro de campo quererem arrumar uma confusão danada. E os jogadores do Botafogo que entrarem em campo têm que ficar ligados também, tá? Porque a chance de se machucar é grande, uma entrada mais forte. Tem que tomar cuidado. Esse jogar com essa condição de medo, eu acho que de todas as situações ela é a pior, Pedrosa. Porque você entrar com medo da sua integridade física, aí a gente já tá falando de outra coisa, né? Mas e isso assim, é uma realidade. O Peñarol, de alguma forma esportiva, ele precisa jogar. Eu acho que eles não vão começar o jogo pra dar porrada no Botafogo, com todo respeito. Aqui, o Big Boys não quer falar desse assunto, não. Qual Mas assunto? vem cá. Já confirmou lá o Palmeiras e Botafogo 4 dias antes da final da Libertadores? Sim. E é o que eu trato como um absurdo. CBF. Excelente, CBF. Ele é nervoso. Fala na caixa. Não, fala na caixa aí. Entra na conversa. Vai jogar quando? 24 de dezembro? Não. 1º de janeiro. Não, tem outras alternativas, Big Boys. Calma aí. Né? Mas tem umas que ele tem show e não pode trocar. Não, calma aí, Big Boys. Lógico. Aí você tem show e não pode trocar. E teve show do Bruno Mars aqui, e a gente, quando fechou a tabela, o Botafogo, não tinha o show. Aconteceu as coisas da chuva, a tabela teve que ser mais flexível, e o Botafogo aceitou jogar fora de casa, dentro do seu estádio, conseguiu até o Maracanã, mas poderia não ter conseguido, porque mudaram o calendário, e a gente super entendeu, o Botafogo super entendeu, porque foram por questões das chuvas do Rio Grande do Sul. Aí agora que tem que mudar, não pode porque tem show no Allianz Parque e não pode dar todo o show. Se você fizer uma conta aí, Fernandinha, provavelmente daria, por exemplo, para você inverter alguma rodada. Se a CBF de fato quisesse ser mais justa.
Sim. Independente, porque assim, não está sendo justo com o Botafogo. E eu nem sei se o Botafogo aceitaria ou vai aceitar esse tipo de situação, se não vai vir publicamente reclamar desse tipo de situação, porque nitidamente o Palmeiras está sendo beneficiado, gente. Como que o Botafogo vai entrar em campo 4 dias antes de uma final da Libertadores, diante do Palmeiras, que é seu rival direto, numa rodada que, teoricamente, pode decidir o campeão do Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Botafogo está sendo muito prejudicado com esse tipo de situação. E só para deixar aqui, para quem não sabe, o Botafogo, se chegar de fato à final da Libertadores da América, é obrigado pela Conmebol chegar 3 dias antes do local da competição. Sim. Então, por isso que está sendo colocado 4 dias antes esse jogo. Ou seja, eles vão jogar e depois eles vão viajar. No dia seguinte. É isso. Isso já aconteceu com outros clubes. Só que o meu ponto é o seguinte, nas outras ocasiões, não era uma rodada tão importante como essa rodada Botafogo e Palmeiras. Eu tenho que falar alguma coisa? Tem que falar. Gente, CBF é patética, né, gente? Novamente, o que o Vene trouxe aí da inversão de rodadas, aconteceu na Copa do Brasil a inversão de rodadas. Ela inverteu uma rodada para que a Copa do Brasil fosse priorizada. Só que hoje, dentro da final da Libertadores, provavelmente, né, com tudo que a gente tá vendo, vão ter 2 brasileiros. Se você for pegar em outros países do mundo, tem campeonatos em outros países do mundo que nem acontecem para poder priorizar o time nacional a jogar a competição intercontinental, que no caso é a competição continental, que é a Libertadores. Então assim, o Botafogo vai ser prejudicado de novo. Se eu não me engano, tem um show aí do Forfã no Newton Santos, onde pode também prejudicar o Botafogo com um jogo e que o Botafogo vai ter que mandar fora do estádio. O Bruno Mars já explicou isso. A gente foi jogar no Maracanã, porque então, não assim, tinha um estádio. É patético, mas eu vou te falar, Fernanda, eu vou te falar um negócio. O Botafogo vai ganhar esse Campeonato Brasileiro no caminho direitinho, com tudo que é justiça no futebol, que deveria ser justo, vai ganhar no campo, na bola, independentemente de ser 4 dias antes ou 4 dias depois. Eu não acho 4 dias, por exemplo, apesar dessa questão aí dos 3 dias, eu não acho algo tão absurdo, né? O ponto não é esse. 4 dias de um jogo pro outro é um intervalo ok. Legal. É um intervalo ok. A gente tem que ser honesto em relação a isso. Agora, a CBF parece que faz de sacanagem, pô. Mas é como ela faz o campeonato do inteiro. Mas 4 dias que a gente fala é no dia seguinte viajando, Pedrosa. Ainda tem um ponto. Olha se fosse Botafogo, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui, e Vitória, talvez. Eu acho que o Arthur Jorge poderia até poupar alguns jogadores pensando na final da Libertadores. Desse jeito, de fato, contra o Palmeiras, ele não pode poupar. Então é isso, pessoal. Eu digo que... Eu não sou muito de falar isso não, tá? Eu gosto da rivalidade, dos rivais se secando e tal. Mas, sinceramente, se fosse outro clube do Rio e eu tendo que secar ali, eu hoje não secaria. Porque criou esse clima de nós contra eles, de uruguaios contra brasileiros, até de sul-americanos em geral contra brasileiros, com base em mentiras, com base em injustiças. E eu não gosto de injustiça, eu não gosto de sacanagem com ninguém. E, pô, o que eu tô fazendo com o Botafoguense e com os brasileiros, né? Pintando essa imagem de nós aí, é ridículo, é ridículo. O Botafogo hoje vai lá amassar os caras de novo pela imagem do povo brasileiro, pra vingar o povo brasileiro, que não merece essa campanha de difamação, de injustiça, de mentiras contra nós. Os caras vieram aqui pra quebrar tudo, assaltar, roubar celular de trabalhador aí, queimar a moto do trabalhador. Fizeram um diabo e aí agora são os coitadinhos. E a gente tá aí, os brasileiros não sabem receber os gringos. Os brasileiros não sabem receber os turistas. Isso aí é o maior cúmulo do absurdo de todos, pô. Logo o brasileiro, é o povo mais hospitaleiro de todos. Não tem povo no mundo mais hospitaleiro que o brasileiro. E aí a gente vai tomar agora essa pecha de ser violento com turista. Não, uma coisa é turista, outra coisa é criminoso, terrorista, baderneiro. Isso aí tem que levar borrachada da polícia mesmo. E você vai levar borrachada agora do Botafogo em campo, que vai ser ali, ó. Não sei se vai ser 2, 3, não sei. Mas nós ganharemos esse jogo hoje lá mais tarde, porque eles vão vir pra cima. E o lema do canal é: veio pra cima do fogão, leva taca. O contragolpe é mortal. Então eu vou fazer uma fezinha aqui. Não sei se 100 ou 50, não sei quanto eu vou botar, na vitória do Fogão, e depois me cobrem. Vou vir aqui na live pós-jogo mostrando o bilhete, tá? Me cobrem. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo, tá? Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Sou o Rafael, um abraço a todos, vamos ganhar Fogão e até o próximo vídeo. Valeu!